Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de setembro de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado. Tu tem confiado na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Samuel 5. Davi torna-se rei de Israel. Representante de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente vai estar vendo aqui que Davi torna-se rei de Israel. E aí, né, tornando-se rei de Israel, a gente vê aqui, né, o que acontece. Vamos lá? Diz assim: Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue, né? No passado, aí diz assim no 2, né? No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor disse: você pastoreará Israel e meu povo será o seu governante. Então, mesmo Saul sendo rei, o reconhecimento de Deus sobre a vida de Davi era confirmado nas batalhas, né? Ele que representava várias vezes ali as tribos, lutando ali, guerreando, né? Mesmo Davi, mesmo Saul sendo rei, mas era Davi, né? Um israelita, né? Que ia na frente representando o seu povo, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus era com Davi, não era com Saul, né? E também era ele quem liderava Israel nas batalhas, era quem? Davi, não era Saul, tá? Isso era a maneira de reconhecer que Saul reinava, mas o rei teocrático que Deus tinha escolhido, o rei teocrático, o rei dos reis, Deus, né, havia escolhido para si Davi, né, segundo o seu coração, né? Por isso que ele diz assim, né? O Senhor te diz, essa é a terceira, né, razão mais importante ali do povo reconhecer, né, que o Senhor disse, né, e estava com Davi. No 3, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei em Hebrom e o fez um acordo com ele em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram o rei de Israel. Olha que coisa linda, né? Aí, igreja, você repara que Davi, ele teve 3 unção. A unção primeiro na presença dos seus irmãos, né, na sua família em particular. Depois a unção em Hebrom e agora a unção, né, perante todo Israel. Então, não foi de uma hora para outra, né, que Davi, ele foi ungido rei, ok? Eu vou até marcar isso aqui que vai dar uma ótima pregação. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. 30 anos. Ok? 30 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Então, igreja. 30 anos, ok? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém reinou sobre todo Israel e toda Judá 33 anos, sabe? Em Hebrom foi onde ele foi reconhecido rei. E depois, né, em Israel, 33 anos, né? Em Israel. E aqui, né, 7 anos e meio. A conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Então, Jerusalém. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui até
os cegos, os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Então, eles humilharam, assim, Davi, tipo, Davi, não, aqui você não vai entrar, não, ok? Aqui não. Porque até os cegos e os aleijados entram, mas você não, você é um qualquer, né? Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Ai, Jesus, essa foi boa, né? Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Por isso que diziam, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Entendeu? Então, havia, tipo, uma afronta, né? Então, a igreja era, tipo, como posso dizer? Uma maneira de menosprezar, né? De dizer que Davi não era ninguém. Pronto, vamos dizer assim, né? Que militarmente Davi não venceria, não ganharia, né? Não tinha condições nenhuma, né? Então, isso era uma afronta, né? E aí, diz no 9, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade desde Milo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Igreja, há uma diferença, né? Se Deus está com você, o inimigo da nossa alma se levanta. Mas Deus está com você. Amém? E Deus era com Davi, né? Aleluia, glória a Deus. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo, né? Então, Davi, ele era honrado, né? Deus honrava ele era honrado, né? E as pessoas tinham que reconhecer que Deus, né, era com Davi, porque na realidade, só de olhar, já viam que Deus era com Davi, né? Então, igreja, é muito importante isso, né? Saber que Deus o chamou, né? Então, assim, quando Hirão manda, né, construir ali, gente, cedro, né? Nossa, gente, então, assim, honra, né? Mostrando a honra, né? Mostrando ali que, né, reconheceu, assim, Davi internacionalmente como rei, né? Então, foi tremendo aqui, né? Isso que ele fez, ok? Aleluia, glória a Deus. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Então, ele foi fazendo alianças políticas, tá? Então, ele, né, foi fazendo alianças políticas. Esses são os filhos que nasceram ali. Samar, Sobad, Natã, Salomão, Eibar, Elisá, Nefeg, Zafi, Elisama, Eliade, Elifete. Então, né, a gente vê que o rei Salomão tá tendo no meio aqui, misturado, né? Depois a gente sabe que a história aqui, como é que foi. Mas vamos prosseguir. Cadê? Vamos lá. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Que ousadia, né? Eles acharam que era Saul, que eles batiam de frente e ganhavam. Ai, meu Deus do céu. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Olha só. Eita Deus. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá e eu os entregarei nas tuas mãos. Vá, Davi, vá que eu vou entregar nas tuas mãos. Eita Deus. Não tinha para onde correr, né, igreja? Aí diz no 20, então Davi foi a Baal Perazim e lá os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causaram destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim, né? Então, Deus destruiu, né, totalmente, né, aleluia, os filisteus ali.
Iraiaçode Comanaí, o nome do Senhor foi glorificado, né? Porque Davi era um rei teocrático genuíno, aleluia, né? Davi, ele atribuía suas vitórias a Deus, não era ele, aleluia, ele não reivindificava a glória para si. Igreja, Deus procura pessoas que glorificam ele, que não reivindicam a glória de Deus para si. A glória é de Deus, e é de Deus, sempre será dele, ok? Né? Eu não posso querer ser a estrela da igreja, a estrela é Jesus, ok? Eu sou só aquela que transmite a palavra do Senhor. A gente não pode ficar aceitando honra de homem, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de que não tem o que fazer, né? A glória é sempre de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Então, no 21. Vamos voltar no 29. Então, Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse assim: como as águas de uma enchente causa destruição pelas minhas mãos, o Senhor, pelas mãos dele, ok? Pelas mãos de quem? De Davi. O Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam-se e espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Desculpa. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouviu um som de passos por cima das amoreiras, saiam rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Igreja, então Deus, né, ele estava assim, mostrando que estava na frente com Davi, e que a batalha era ganha, simples assim, ok? Davi, pronto, né? Ouvir o som, ou seja, estou falando com vocês, né? Será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Gazé. Então, destruição total, né? E a gente sabe que esses filisteus foram aqueles que roubaram a arca do Senhor, né? Ali com os filhos de Eli, ok? Fizeram a bagaceira também com Saul e assim por diante, mas com Davi eles não tiveram vez, porque na Iasoda, como Deus era com Davi, aleluia, Deus é com você, meu irmão, não permita, se você tiver, aleluia, Deus sobre todas as coisas e ter um coração voltado para Deus, saber que a glória é dele, Deus, ele vai te honrar na Iasoda, porque Deus procura aqueles que querem adorar verdadeiramente o Espírito em verdade, que querem ter uma vida com ele, aleluia. Você quer ter uma vida com Deus ou uma vida com o homem? Uma vida de que, você é reconhecida, que você é... Não, queira ter uma vida com Deus, né? Esses dias eu tenho buscado muito sobre mulheres que oram, né? As mulheres antigas, né? Ali, as mulheres que oram, aquelas mulheres eram conhecidas pela oração que elas tinham no quarto, em particular com Deus, não na Yasode Komanai, né? Pelo reconhecimento humano. Igreja, o que importa é você e Deus, na Yasode Komanai, você orar e Deus responder, você ter uma vida com Deus, né? Hoje mesmo, você sabe que eu tenho essa live. Não sei se vocês veem aí, vocês vão ver que são vários vídeos que eu postei hoje. Por quê? Porque foi uma semana assim de procrastinação e é muito ruim. Né? Às vezes eu não consigo, e é um peso, é uma luta para fazer essa live. Parece que é simples, mas não é, né? E aí eu falei, Senhor, né? E ontem Deus usou uma irmã para falar comigo. E aí eu falei, não, hoje eu vou acordar 10:03. Tentei fazer ontem a live e não consegui. Aí hoje eu acordei 10:06 da manhã, tomei banho, né? Não estou me super bom, Deus conhece o meu coração. Aí tomei banho, depois dobrei o joelho, orei uma meia hora e pouquinho. Aí levantei e comecei a fazer a live. Eu tô aqui desde tô aqui nessa sala desde as 2:40 da manhã, desde as 2:50 da manhã. Aí meu esposo já levantou, já foi trabalhar e falou, você tá aqui desde quando? Eu falei, desde de manhã, desde madrugada. E é muito bom. Eu tô aqui firme e forte, agradecendo a Deus, porque eu consegui colocar a live em dia. Só falta mais uma, tá? Que é do dia de hoje mesmo, de terça-feira. Eu vou fazer hoje, né? Mas essa daqui foi referente a ontem. Então, assim, você imagina, né? Então, eu fui desobediente totalmente a Deus, porque eu tenho um chamado de levantar todo dia, 5:30 da manhã para fazer. Mas, ultimamente, tem sido uma luta espiritual, né? Mas Deus sabe, igreja. Então, e a glória é de quem? É do Senhor, igreja. A glória é sempre de Deus, não é minha, não é sua, não é nossa. É do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo de Deus. Sempre a glória é de Deus, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Deus abençoe.